A segunda questão no processo do Mahatma, para se tornar uma grande alma, passa por essa segunda questão. Que riqueza nos torna mais fortes? Vamos lá, minha gente, eu quero que vocês participem, pensem. Vamos lá, que riqueza nos torna mais forte? Gente, qual que é a riqueza que traz maior poder a uma pessoa, né? Que não pode ser perdida, ou seja, que ninguém pode roubar. Qual é? Desculpa. Qual é a maior riqueza? Que ninguém pode roubar de você, que você carrega ela para onde for, mas que tem dois pontos muito fracos. Gente, o conhecimento. Primeiro, o verdadeiro parceiro de nossas vidas é a riqueza. E a verdadeira riqueza é o conhecimento. Esse, para onde a gente for, a gente carrega com a gente. Essa riqueza, essa inteligência consciencial, aonde você for, inclusive quando você sair do seu corpo, como alma e espírito, você vai levar a experiência da vida, este conhecimento que você já adquiriu até agora e que é muito importante. A cada vida é uma soma desse poder, dessa riqueza, e que a gente carrega com a gente mesmo depois da morte. Mesmo que eu conheci gente de poder que, quando perdeu tudo, foi roubado pelo sócio, pegou o conhecimento que tinha e começou do zero. E qual a surpresa que em 5 anos tinha a mesma riqueza de novo, novamente, consigo. Por quê? Porque sabia lidar com dinheiro, sabia lidar com poder. E essas pessoas têm um diferencial. Mesmo não tendo mais nada, elas carregavam consigo essa capacidade de recuperar toda a situação financeira que tinha antes. E olha que você vai descobrir que são poucas pessoas. Se eu te perguntasse agora, qual é o poder que você carrega com você, que seria capaz de você reiniciar em qualquer lugar que você fosse, o poder dentro de você que é capaz de alterar a realidade, que você é capaz de chegar num local, se empregar, trabalhar ou vender algo, sobreviver, ou a capacidade mesmo de chegar numa cidade e buscar os amigos corretos, as pessoas corretas que você gosta de conviver. Qual é essa riqueza que você carrega dentro de você? Para pensar um pouco agora, antes de continuar esse vídeo. Dá um pause agora e pensa um pouco. Qual a sua riqueza interior, né? Afinal, essa riqueza é a que nos torna mais forte. É o conhecimento que carregamos dentro de nós. Um ponto importante no conhecimento que eu tenho que relatar para vocês, que é justamente quando você perde o poder do conhecimento, que é quando você acha que sabe tudo. Nesse momento, quando você acha que sabe tudo, você perdeu sua competência. A gente tem um vídeo aqui falando sobre competência, e a competência ela se manifesta na humildade do conhecimento, na destreza, na aplicação dele. Porém, quando você acha que sabe tudo, você não consegue mais expandir aquilo que você já sabe, ou seja, colocar em prática, né? Outra coisa que faz você perder o conhecimento, o orgulho. Se você tem orgulho, você perde a capacidade de discernir o conhecimento. O conhecimento, ele é como algo divino, ele está sempre em expansão constante dentro de você. À medida que vai entrando conhecimento de várias formas, de vários pontos, ele vai desenvolvendo esse processo dentro de você. Então, sempre quando você achar que sabe tudo, que aprendeu tudo, você fechou o conhecimento, você travou ele, e a partir dali ele não se desenvolve mais. E então tem que estar muito atento. Quando você tem muito orgulho dentro de si, pelo que sabe, pelo que é, também você trava dentro de uma bolha o seu conhecimento. E você acaba comprimindo ele e cristalizando. Tem gente que passa por um processo de orgulho tão grande, né, de vaidade, que acaba cristalizando o conhecimento de tal maneira que depois ele não consegue mais quebrar essa casca para voltar a crescer. Dá muito mais trabalho. Quanto mais você ficar humilde e estar aberto, o conhecimento vai sempre estar com você e sempre expandindo, sempre melhorando, né? Tornando você uma pessoa cada vez mais iluminada pelo conhecimento, pela luz do conhecimento, e afastando de vez o orgulho. Ou seja, pensar que sabe tudo é a pior roubada.
Agora vai ficar um pouco mais difícil para vocês nesse processo nosso de Mahatma, de grande alma. O que se torna muito caro para nós quando sacrificamos. Vamos lá, gostaria muito que vocês estivessem ativos, não se deixem entrar numa letargia, numa passividade mental, estralem os dedos, mexa a cabeça, mexa a mão, para que você fique atento. Vou fazer de novo a pergunta para que você traga a resposta para você mesmo, dentro de você. Puxa essa resposta. Todas as respostas estão aí dentro de você e você já sabe. O que se torna muito caro para nós quando sacrificamos? Pensou? Então vamos falar um pouco agora sobre isso. O que é que torna muito caro para nós quando sacrificamos? E a resposta não é muito difícil, mas também muito complexa. É o ego. E por que acontece esse processo dentro de nós? Por que fica difícil e torna muito caro quando a gente sacrifica o ego? O conhecimento antigo diz assim: qualquer atitude feita pelo ego resulta em perda. Daí a resposta da infelicidade de muitas pessoas que formaram, às vezes, a sua vida inteira baseada no ego, né? Nutrida no ego. Ou seja, toda atitude de luta, de força, baseada no ego, vai resultar este resultado final será perca. Ou seja, perca de sua felicidade, perca de sua natureza interior. E então, toda atitude envolvendo o ego, ela é uma atitude fadada ao fracasso. Portanto, essa parte do conhecimento é muito importante, porque é uma parte que, com uma coragem que a gente tem que caminhar com ela a vida inteira, e mantendo sempre o conhecimento em expansão, como aquela semente que sempre deve ser molhada, para que vá sempre crescendo, se tornar a grande árvore da sabedoria interna que temos dentro de nós, nós devemos sempre estar atentos a esse grande inimigo pessoal, que é o ego, que está aqui dentro da gente, que está sempre fomentando frases do tipo, para mim que hoje trabalho com o YouTube, fica aquela coisa, né, de inscritos na cabeça da gente e tal. E qualquer pessoa que se diz assim, eu tenho um canal no YouTube, a pessoa, ao invés de perguntar do que você fala, do que é esse canal, pergunta, você tem muitos inscritos? As pessoas hoje, o ego delas, a conversa se baseia muito sobre o ego. E a gente trabalhou um pouco esse ano também sobre esse processo do ego dentro da gente, sobre a economia de forças, de energias. Mas o ego, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que quando a gente perde, é caro pra gente perder ele. Porque a gente está acostumado a usar o ego, está acostumado a caminhar com o ego. Esta outra pergunta nesse processo Mahatma é: o que é perdido e não nos sentimos tristes, e sim nos faz feliz? O que é que a gente perde e que a gente não se sente triste, mas que ao mesmo tempo nos faz feliz? Isso tem muito a ver com aquela história do orgulho ferido, do ego, né? O que a gente, quando perde, a gente não se sente triste? É a ira. Ou seja, quando você perde a ira, você, ao contrário de tristeza, você fica feliz por ter deixado a ira de lado. Quase sempre quando a pessoa tem seu ego arranhado, né? E alguns quando tem seu ego massageado, ficam felizes, mas ao mesmo tempo ficarão tristes depois, porque o ego é uma ilusão, é um personagem fictício, é um arquétipo de fumaça, que quando você bate a mão, ele se desfaz sozinho. Ele não é tão sólido quanto você é como pessoa interior, como espírito. Portanto, quando você perde a ira, você acaba ficando feliz, porque você passou pelo processo do teste do orgulho, venceu, passou pelo teste do ego, você venceu. Então você começa a se iluminar por dentro, neste caminho que vai te levando a se tornar Mahatma, ou seja, se tornar uma grande alma. E ainda continuando, uma outra pergunta: como pode a luz aparecer para alguém? Como a luz pode surgir na sua vida?
a luz do conhecimento, toda essa luz que nós estamos falando? Será que é nascendo numa família rica, né, próspera? Será nascendo numa família de sábios, de pessoas nutridas de conhecimento? Qual o verdadeiro processo em que faz você feliz como pessoa, né? Que traz à luz a sua vida? Há uma terceira resposta, que é ser equânime. E nós já falamos um pouco nesse ano sobre isso, né, no vídeo Alquimia. E nós temos que entender que ser equânime é um processo extremamente difícil, requer os outros itens, a coragem, o conhecimento, vencer o ego, vencer a ira, para que na verdade você se estabeleça num processo autêntico, real. Ou seja, em que algumas coisas não te alegrem demais, mas também, na mesma proporção, não te entristeça não tê-las, não consegui-las. O processo mesmo de autoevolução, e nós temos um vídeo aqui sobre inferioridade, que nós tratamos esse ano, que é você saber das suas limitações, das suas inferioridades, não te torna triste. Pelo contrário, quando você tem equanimidade, você tem luz dentro de você, você caminha em direção à beleza da vida. Porque o equânime é aquele que vai entender aquela leve oscilação da vida, da alegria e da tristeza, e sem esses exageros que nos foi pregado pela arte, pelo cinema, de vida, né, de paixões e ignorância, em que às vezes as pessoas não entendem que no processo do Mahatma ela tem que definir as atitudes em 3 maneiras: bondade, paixão e ignorância. Esses 3 processos são extremamente potencializadores dentro de nós. Ou seja, dos 3 o melhor, é claro, é a bondade. Mas a paixão leva aos excessos. A ignorância também leva aos excessos. E a bondade sem conhecimento, vocês já conhecem muito bem, que é aquela caridade sentimental, caridade iludida, né, que muitos em nosso país têm. E que, na verdade, caridade sem um conhecimento profundo, e a melhor caridade que alguém pode dar para o outro semelhante é transmissão de conhecimento, iluminação. Ou seja, quer ensinar um exemplo para alguém que esteja vindo falar com você com problemas, que veio para você para desabafar e dizer, contar a sua vida, leve esta pessoa para o processo de equanimidade. Fale da importância de ser equânime. E aí sim você vai entender que essa pessoa vai ter que murchar toda a ira interior, murchar toda a ignorância, a falta de conhecimento, e ter que pegar toda essa potência que tem de um lado e levar para o outro. E aí sim, quando ela elevar o conhecimento, elevar a bondade a níveis maiores do outro lado, ela vai com certeza diminuir, vai trazer um equilíbrio, né, nessa balança da vida. Portanto, a única coisa que te traz uma luz interior e que sem dúvida nenhuma te leva a um processo de evolução espiritual, processo de Mahatma, é ser equânime. Você pode nascer numa família rica, mas se você for dado aos excessos, perderá sua riqueza. Você pode nascer numa família de sábios, mas se você for dado aos excessos e à ignorância, você vai perder, aquele conhecimento não vai te valer de nada. Ao passo que se você for equilibrado, buscando sempre o equilíbrio, ser equânime, você vai ter muito mais sucesso em seu caminho. Mas vamos lá, eu quero que você fique ligado, eu quero que a sua mente fique ligada, porque a gente está tratando de assunto importante sobre esse vídeo aqui veio para trazer uma profundidade, um soco aí na boca do seu estômago para você acordar e caminhar para ter o conhecimento. Vamos despertar, vamos ficar ligado que a gente vai estar ainda continuando aqui nesse trabalho, hein? Vamos lá, recuperando agora a memória. O melhor companheiro é a coragem, aquilo que não pode ser perdido é a coragem, porém, minto, o melhor companheiro é a coragem, o que não pode ser perdido é o conhecimento, porém o conhecimento pode ser perdido quando a gente acha que sabe tudo, né? E aquilo que que mais nos atrapalha é o ego. Outra coisa que se a gente perder, a gente fica feliz é a ira.
né? E agora, o que traz luz para você é ser equânime, ok? Fechado? Vamos continuar?